E aí pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai agora entrar numa vibe diferente. A gente vai aprofundar um pouquinho os nossos conhecimentos na área de história sobre esse tema tão interessante, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Afinal, para você, o mundo vai acabar? Ou isso é só, como dizia meu pai, conversa para boi dormir? Bom, vamos dar uma analisada. Muitos povos, em diferentes tempos, em diferentes lugares do mundo, tiveram mais ou menos a mesma concepção que talvez você ou eu nós tenhamos hoje, de que, por exemplo, o mundo vai acabar, né? Mas como é que eles pensavam a respeito disso? Queria agora investigar com vocês alguns povos, tá certo? E a sua cultura, para a gente entender mais ou menos como é que eles pensavam e ver se combina ou não com os nossos dias ou com nossas concepções filosóficas, religiosas ou sociais. Olha só, o primeiro povo que eu queria citar aqui para você é o povo hindu. Os hindus, cara, esse povo é muito louco, velho, porque assim, eles não tinham na cabeça deles a ideia de que o tempo é uma linha. Na cabeça deles o tempo é algo cíclico, entendeu? Que começa e depois termina, e depois recomeça e depois termina. Então, esse tempo cíclico é que promovia justamente a dinâmica da vida deles. Tinha Brahma era o deus maior, e Brahma tinha criado tudo, e o tempo, a vida, tudo era fundamentado no fato de Brahma estar acordado ou estar dormindo. Veja, colocando o tempo sempre cíclico. Então, Brahma dorme, aí o universo está em escuridão e desaparecido, em trevas. Aí quando Brahma acorda, tudo começa e volta à vida, né? E esse tempo vai estabelecer então a métrica da vida dos seres humanos. Resultado, o ser humano, de tempos em tempos, entrava em decadência moral. E aí vinha outra divindade, Vishnu, e olhava assim e disse, rapaz, esse negócio está insustentável, vou colocar ordem na casa. Aí vinha Vishnu, destruía tudo e recriava, enquanto Brahma estava acordado, né? Isso no tempo de Brahma está acordado. O Vishnu recriava e dava nova oportunidade para os seres humanos, e aí cada ciclo de destruição e recomeço era uma oportunidade do ser humano se ajeitar na vida. O segundo povo que eu queria investigar com vocês é o povo persa, né? No século V antes de Cristo, mais ou menos, né, surgiu um carinha chamado Zaratustra, mais conhecido também como Zoroastro. Que apelido, né? Saiu de Zaratustra para Zoroastro, não melhorou em nada. Mas enfim, o que importa é que ele fundou uma religião conhecida como Zoroastrismo. Piorou mais ainda, né? Deixa eu facilitar. A religião mazdeísta recebe esse nome mazdeísmo por causa da sua divindade principal, a divindade do bem, chamada Ahura Mazda. E aí Ahura Mazda era o polo bom, e Ahura Mazda ele lutava contra um outro polo, que era o polo do mal, Ahriman. E aí esse conflito cósmico é que dava a dinâmica do universo. Mas veja, o zoroastrismo, o mazdeísmo, eles acreditavam já de uma maneira diferente. Eles não acreditavam no mundo, no universo cíclico, né, no tempo cíclico. Eles acreditavam no universo linear. Então, por mais que tivesse esse conflito entre Ahura Mazda e Ahriman, eles tinham a concepção de que isso teve um início, tem um meio e vai ter um fim. Tanto é que eles esperavam que Ahura Mazda mandasse um profeta no final dos tempos, e esse profeta ele ia destruir o planeta todo, tá certo? Ele ia lançar um rio de fogo, de lava, de metal derretido, para poder purificar todo mundo, certo? Aqueles que já estivessem com a vida tranquila, de boa, com o coração puro, com boas ações e tudo mais, essa pessoa passava pelo rio de fogo tranquilo, mas quem fosse ímpio ia queimar e esse fogo ia purificar essa pessoa, para que depois todo mundo ficasse de boas. Uma terceira concepção religiosa é a concepção do cristianismo, né? É a nossa concepção. Quando eu digo nossa, porque o mundo ocidental, ele basicamente ele segue o paradigma do imaginário do cristão, né? Por mais que tenha muitos não cristãos, mas a cultura dominante acaba sendo a cultura cristã, né? Então, o cristão ele tem uma concepção de que o mundo vai acabar e existe o fim dos tempos é marcado por uma série de sinais, de coisas que vão acontecendo, que vão dizendo assim, olha, o fim do mundo está próximo. Como, por exemplo, terremoto, guerra, chuva de meteoro, praga, peste, epidemia, entendeu? E tudo isso são sinais de que vai chegar um momento em que vai ter o conflito final entre Deus e Satanás, né? E tudo isso vai acabar no momento justamente em que Deus manda seu filho, Jesus volta,
prende Satanás na terra, enquanto ele leva os salvos para o céu, e passa 1000 anos, depois de 1000 anos ele volta com os salvos e a cidade santa, para agora, por fim, destruir tanto Satanás, no caso o diabo, quanto os demônios, quanto os ímpios, e purificar o planeta e estabelecer o seu reino pela eternidade. Essa concepção do cristão, né, ela acabou também sendo difundida para outras religiões e outras concepções, isso desde a antiguidade, né, como, por exemplo, o islamismo. O islamismo ele foi fundado, né, por Maomé, mas Maomé, nessa fundação do islamismo, ele resgatou muitos valores do cristianismo, por assim dizer. Uma vez que o islamismo surgiu ali no século 7 depois de Cristo, então os cristãos já estavam em voga, por assim dizer, já existiam no mundo e já estavam bem alastrados no mundo todo. Mas olha, o islâmico tem a mesma ideia de juízo final também. Para a cabeça do islâmico, né, o fim do mundo é real, tá certo? E, curiosamente, vai ter um profeta nos fins dos tempos que vai se juntar com Jesus, né, que também o islâmico ele acredita em Jesus, Jesus só não é o principal deles, né? Mas aí o profeta principal vai se juntar com Jesus, que eles chamam de Isa, né? E esses dois vão lutar contra o falso profeta, que é tipo assim o malvadão dos últimos tempos, né? Tem até um nome curioso aqui, fica uma dica aí, um nome legal para você decorar. O nome do falso profeta em árabe, eu acho que é árabe, né? É falar assim, Masih al-Dajjal. Masih al-Dajjal. Olha aí que coisa legal. Você pode chegar em casa e pode dizer aí, falar pro seu pai, pessoal, aprendi Masih al-Dajjal, que significa o falso profeta, né? Que é justamente nos tempos finais vai ter essa luta para tentar destruir o falso profeta e aí levar as pessoas para uma vida eterna de paz e prosperidade. Problema, assim como o cristão, o islâmico não sabe quando é que vai acontecer isso. Por isso que eles dizem que o momento decisivo para a humanidade é um momento chamado a hora. E aí o próprio Maomé tem uma frase muito famosa dele que diz mais ou menos assim: vive como se tua vida fosse infinita, mas faz o bem como se fosses morrer amanhã. Frase legal, né? Isso aí dá pra gente pegar e, sei lá, colocar uma frase de Facebook aí. A quinta visão que eu queria mostrar para vocês é a visão viking, né? Os povos do norte. Eu tô falando dos vikings porque isso viralizou por causa do universo Marvel, né? Do personagem Thor. E aí quando a gente fala de Asgard, de Heimdall, né? Loki, Odin, então a galera já olha os filmes da Marvel, né? E cara, que massa e tudo mais. Pois é, tudo aquilo que passou nos filmes da Marvel é justamente a mitologia nórdica, né? A filosofia nórdica sobre os fins dos tempos, né? Tem até um filme, né? Thor Ragnarok. Ragnarok é justamente o termo, né, que denota o fim dos tempos, né? Justamente o apocalipse dos vikings, né? Eles previam um apocalipse um pouco diferente do universo cristão, porque eles não tinham os mesmos parâmetros de moralidade que os cristãos têm, né? Os islâmicos, tanto faz, né? Na cabeça deles, os conceitos de pecado, julgamento, não tem nada a ver com o Ragnarok. O Ragnarok é uma guerra entre os monstros e os deuses para o domínio do cosmos, e o ser humano está no meio da briga ali. Inclusive a previsão dos vikings é que o ser humano vai morrer e vai tudo se acabar mesmo, entendeu? Então não tem muita esperança na mitologia nórdica para a questão de fim dos tempos, não. E o último povo que eu queria ver com vocês aqui é o povo maia, né? E eu tô falando dos maias porque aí teve uma especulação gigantesca, talvez alguns de vocês nem eram nascidos na época ainda, mas quando tava chegando ali os anos iniciais dos anos do novo milênio, né? 2005, 2006, criou-se uma especulação gigantesca que o mundo vai acabar, porque de acordo com o calendário maia, o mundo está marcado para acabar no dia 21 de dezembro, 21/12 de 2012, justamente por causa dessa semelhança dos números. É porque, de acordo com o calendário maia, eles também acreditavam que o mundo acabava de tempos em tempos, então eles também tinham uma concepção de universo cíclico, que nem os hindus. Veja, povos de diferentes lugares, né, tinham uma concepção semelhante, assim como os cristãos, islâmicos e tudo mais, e aí cada um vai tendo suas semelhanças. E aí na cabeça dos maias, aliás, cabeça das pessoas que interpretavam o calendário maia, na verdade, né? Eles encontraram uma semelhança de data, né? Uma sincronia, na verdade, uma sincronia do calendário maia com o calendário gregoriano, que é o nosso. E aí eles identificaram assim, cara, o dia inicial do ciclo maia
foi no ano 3114 a.C. E como o ciclo do calendário maia é de 5.100 e poucos anos, né, de 5.000 em 5.000 anos vai rodando, então aí quando passou 5.125 anos, né, que o mundo ia acabar, coincidiu exatamente com 21/12 de 2012. Ah, cara, tu não sabe como é que aconteceu. 2012 foi um ano assim, teve até filme de Hollywood falando que acabava tudo. E os maias, só que é o seguinte, curiosamente os maias nunca previram o fim do mundo, né? Na cabeça dos maias o mundo não acabava. Na verdade, quando chegava o final desse ciclo, era um momento de renovação. Os deuses promoviam uma renovação, às vezes na sociedade, no coração das pessoas, entendeu? Nos comportamentos, entendeu? Na mudança nos tempos mesmo. Então os maias eles tinham uma concepção diferente do que a gente acha que era o fim do mundo. Bom, fica então a dica para você perceber que se hoje a gente tem essa concepção de que o mundo vai acabar, isso não é de hoje, isso já vem de muito tempo, mas que a gente precisa ficar ligado, porque se povos de diferentes lugares, de diferentes sociedades, de diferentes culturas, têm mais ou menos a mesma concepção de que os tempos eles são finitos, por assim dizer, ou eles têm processos de terminar, então a gente, pelo menos, no mínimo, deveria ficar atento. Fica a dica então para você e até a próxima aula. Valeu!